Salve, salve! Tudo bem? Hoje a dica é sobre direito administrativo. Vamos trabalhar com responsabilidade civil do Estado, visualizando especificamente a ação regressiva. Você que está se preparando para as mais diversas bancas, saiba, esse é um tema da moda em direito administrativo. E principalmente, você que está estudando para o concurso da Polícia Federal, você que está se preparando para o CESP, esse tema despenca em 2014. Bem, você tem que lembrar de responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva e aquele contexto do particular que foi vítima do agente público no exercício da função. Opa! Quando o agente público exerce a função e causa um dano ao particular, responde o Estado no primeiro momento. Vamos lá, vamos compreender todo o contexto que pode aparecer na sua prova. Vem comigo. Quando nós falamos de responsabilidade civil do Estado, o tema hoje é ação regressiva. E antes de mais nada, você tem que lembrar da responsabilidade objetiva e da diferença dessa responsabilidade para aquilo que diz respeito à responsabilidade subjetiva. Primeiramente, lembra, na responsabilidade objetiva, pouco importa a vontade, porque eu tenho tão somente três elementos. Conduta, que é um comportamento humano, conduta essa que causa um dano, uma lesão, um prejuízo, e entre a conduta e o dano, o nexo causal. Ou seja, a vítima tem simplesmente que comprovar a conduta do agente público, o dano causado e a relação de causa e efeito, o fio condutor entre essa conduta e o dano. Nada mais que isso. Não interessa a vontade, não interessa a dolo, não interessa absolutamente mais nada. De um outro lado, eu tenho a responsabilidade subjetiva. Aqui as coisas mudam um pouquinho. Por quê? Além de visualizar a conduta que causou o dano e a relação de nexo causal, nós temos ainda que trabalhar com o elemento dolo, que para nós é a vontade livre e consciente da prática do ato, ou a culpa. Aqui a falha num dever de cautela, de cuidado, por mais que não era desejado o resultado, falhou. O homem médio poderia prever que aquilo era bem provável de acontecer. E a culpa, você tem que analisar a negligência, a imprudência e a imperícia. Quando nós falamos de negligência, é a omissão. Quando nós trabalhamos com a imprudência, agora é a ação. E por fim, a imperícia, que está atrelada, que está ligada às habilidades técnicas. Aquele que não domina as habilidades de sua profissão pode causar um dano. E aí nós falaremos que ele foi imperito. Tranquilo, fácil até aqui. No Brasil, a regra é a responsabilidade objetiva do Estado. Mas sempre que nós estivermos num contexto, numa questão de omissão, omissão essa que causou um dano, aí o Estado responde de forma subjetiva. Então, muito cuidado, porque a responsabilidade objetiva é a regra, mas o Estado também pode responder de forma subjetiva. Até aqui, nenhum problema. Mas o que acontece? A ação regressiva, ela exige a análise de um contexto, de uma configuração processual nos seguintes termos. Olha só, a vítima ingressa com a ação contra o Estado. Perfeito. Esse é o nosso primeiro momento da configuração processual. A regra é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, uma vez que pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente. Olha só o texto da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, qualquer uma? Não. As prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, no exercício da função, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Perfeito. Então o que nós temos aqui que lembrar? Que no primeiro momento, e essa é a posição majoritária, a vítima, o particular, move a ação contra o Estado. Artigo 37, parágrafo 6º, a regra é a responsabilidade objetiva, a vítima tem que comprovar a conduta, o dano e o nexo causal. Tranquilo? Bem fácil. Depois disso, o que nós temos que compreender? Imagina que o Estado foi condenado a indenizar. 10 mil reais, R$1.000, R$1, R$100, não importa o valor para sua prova. Por qual razão? Uma vez que a vítima vence e o Estado é obrigado a indenizar, nós vamos sair do primeiro momento e alcançar o segundo momento. Mas para isso é muito importante que você observe os requisitos e as características. Primeiramente, eu preciso que a sentença judicial tenha trânsito em julgado, ou seja, é aquela condenação definitiva. Ainda, a partir dessa sentença judicial transitada em julgado, vamos nos utilizar do AR, da ação regressiva, da ação de regresso. E lembra que eu falei para você? Pouco importa o valor da condenação que o Estado teve que pagar ao particular. Para a prova, o Estado tem a obrigação, o dever de mover a ação regressiva. Não é faculdade, é dever. Com base no quê? Com base no princípio da indisponibilidade do interesse público. Então saiba, para a prova você vai pensar sempre assim: o Estado foi condenado, move ação regressiva contra o agente público, o real causador do dano. Pode mover ação regressiva? Não. Deve mover ação regressiva. É dever. E daí você puxa mais uma flechinha e aqui nós temos um dever, com base no princípio da indisponibilidade. Maravilha. Chegamos ao segundo momento. O Estado agora, ele deseja ressarcir. Pois é, e ele move a ação regressiva contra o verdadeiro causador do dano, que é o agente público. Mas lembra, a responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. O agente público ele responde sempre de forma subjetiva. Sabendo disso, cabe ao Estado demonstrar o dolo ou demonstrar a culpa do agente público naquele fato em que acarretou o dano, a lesão à vítima. Aí você pergunta, mas Barbieri, e se o Estado não conseguir comprovar o dolo nem a culpa? O agente público não vai ressarcir os cofres públicos. Fácil? Beleza? Então cuidado, no segundo momento a responsabilidade é subjetiva. Cabe ao Estado demonstrar o dolo ou a culpa. E aí nós temos a questão do prazo. Qual é o prazo que o Estado tem para promover a ação regressiva? Não existe prazo, é imprescritível. Vem para cá. Aqui então nós falamos que a ação é imprescritível. E por quê? Olha que fácil. Lembra, por gentileza, do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Olha a redação. Nós temos a seguinte afirmativa aqui. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente. Opa, então a regra é que existe o prazo de prescrição, servidor ou não, que causarem prejuízos ao erário. Olha a exceção, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Em outras palavras, aqui na ação de ressarcimento é imprescritível. Então a configuração processual fica dessa maneira. No primeiro momento, a vítima move a ação contra o Estado e somente contra o Estado, essa é a posição majoritária no STJ e no STF. No segundo momento, o Estado, se condenado com o trânsito em julgado da condenação, tem o dever de mover a ação regressiva contra o seu agente público. Porém, nesse segundo momento, a responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. Cabe ao Estado demonstrar o dolo ou a culpa e é imprescritível. Ah, então não tem prazo para que tenha lá a ação regressiva. Perfeito, bem fácil.
Agora eu quero, sabendo disso, eu quero que você, junto comigo, resolva uma questão do CESP. Vamos visualizar aqui a forma da cobrança, questão 2014, super recente. Olha só. CESP 2014, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Auditor de Controle Externo. Acerca da convalidação e atributos dos atos administrativos da responsabilidade civil do Estado, julgue o item. De acordo com o sistema da responsabilidade civil objetiva adotado no Brasil, a administração pública pode, a seu juízo discricionário, decidir se intenta ou não a ação regressiva contra o agente causador do dano, ainda que esse tenha agido com culpa ou dolo. E aí eu lhe pergunto, cabe discricionariedade? Pode a administração pública analisar se quer ou não mover a ação regressiva? Jamais. Ela tem o dever de mover a ação regressiva. Então, é evidente, essa questão ela está equivocada. Questão equivocada. Bem fácil, bem tranquilo, sem problemas, não é? Bom, essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha lhe auxiliado no seu caminhar. E saiba, qualquer sugestão, qualquer tema que você desejar, manda para mim. E mais, tem uma dúvida em direito público, tem algo que você não conseguiu resolver, eu estou aqui à sua disposição. E quais são os nossos canais, quais são os meios para solucionar essa questão, esse problema, um tema que você não compreendeu? Olha lá, você pode acessar pelo Facebook, Professor André Barbieri, pode também, se preferir, me mandar um e-mail, decobarbieri@hotmail.com, ou pelo WhatsApp. É, isso mesmo. O WhatsApp eu lhe respondo no mesmo dia. 91710846, DDD 41. Pelo WhatsApp fica fácil e nós podemos aí construir toda essa relação para que você não tenha nenhuma dúvida, para que você gabarite as questões de direito administrativo, por exemplo. E quer estudar para concurso? A dica é aprovaconcursos.com.br. Saiba, hoje você tem um sonho, amanhã esse sonho será uma doce realidade. Aprovado no concurso público, nomeado, tomará posse e aí é só alegria. Mais uma vitória, mais uma conquista, mais um objetivo que você alcançou. E só há uma forma de não passar: quem desiste. E eu nem cogito isso para você. Combinado? Fica com Deus, um grande abraço, sucesso na sua vida, sucesso nos seus estudos, muita luz no seu caminhar e até a nossa próxima dica.